Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 3 de novembro de 2025, 3/11/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorraio. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Libra, do dia 21/10, a lua em Áries, lua crescente em Áries. Então, essa lua, por enquanto, ela não está fazendo aspecto com nenhum planeta. Lá para o final da tarde, horário de Brasília, ela vai começar o seu movimento de oposição a Vênus em Libra. Então, Áries é o primeiro signo. Áries é o primeiro signo, fala do eu, primeira pessoa. Áries regido por Marte. Então, Áries e Marte tem a ver com eu, primeira pessoa, ação, atitude, iniciativa, iniciar alguma coisa, o pioneiro, o pioneirismo, né? Arte, o deus da guerra, das agressões, da agressividade, das lutas, mas também das atitudes, das iniciativas, do pioneirismo. Então, Áries e Marte têm essa pegada de agir, ter atitude, ter iniciativa, lutar em função de alguma coisa, lutar por alguma coisa. Não é necessariamente ter que fazer uma briga, ter que fazer uma guerra, ter que ter agressão, ter agressividade. Mas a luta, a guerra, a briga, a agressão, a agressividade estão com esses signos e com a força desse planeta, Marte. Então é ali que tudo começa, é o início, o pioneirismo. Então, emocionalmente, sentimentalmente, está por conta hoje, sobretudo por conta dessa lua não estar fazendo aspecto com nenhum planeta, quer dizer, está uma lua solta, está por conta de cada um, o eu de cada um, ter essa ação, essa atitude, essa iniciativa, esse pioneirismo em função do que quer, em função de alguma coisa, em função do que busca, em função do que quer conseguir, quer realizar, quer viver, quer vivenciar, com a própria pessoa e com a vida. Fazendo um link com a lunação do dia 21/10 em Libra, fala das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se. Então, essas atitudes, essas iniciativas, essas ações, esse pioneirismo, está em função das relações e dos relacionamentos, das associações, do cônjuge, do sócio, do tu, do outro, que é Libra. Áries, o eu, a primeira pessoa, hoje a lua solta, quer dizer, totalmente por conta da pessoa, a ação e as iniciativas, as atitudes e os movimentos de dar início, dar iniciativa, ser pioneiro, quer dizer, ser pioneiro até com ela mesma. Não é que tem que ser novo em alguma coisa, em algum lugar, pode ser, mas sobretudo com ela mesma, em relação, em função das relações e dos relacionamentos e do relacionar-se. Então, cabe à pessoa hoje buscar a relação com ela mesma e a relação com o outro, com o tu, com o sócio, com o cônjuge, ou desenvolver alguma sociedade, ou em observar e ter uma ação, uma iniciativa, uma atitude de observar como está as relações,
os relacionamentos, as associações, o cônjuge, o outro, o tu. Então a pessoa tem essa iniciativa, sobretudo observando o seu emocional, o seu sentimental. Isso já fazendo um link com a lunação do dia 21/10 em Libra, que de novo eu vou falar. Fala das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se, do tu, do outro, do cônjuge, do sócio. Fala também, considerando a 7ª casa, é a casa natural do signo de Libra, dos inimigos declarados, quer dizer, aquelas pessoas que mostram para o outro que não gosta dela, que tem dificuldade com ela, que a relação é difícil, que tem uma dificuldade em relacionar-se com ela, com alguém. Então, no que olha para isso, a pessoa pode ter uma atitude, uma ação, uma iniciativa dela mesma, com ela mesma, e com o outro de ir buscar essas relações, esses relacionamentos, seja estando em equilíbrio e harmonia, Libra, seja estando em desequilíbrio, por conta da história da 7ª casa do inimigo declarado, se a pessoa quiser entender que é bom resolver isso. Porque Libra fala da harmonia, fala do equilíbrio, fala da serenidade, é a balança em equilíbrio. Nesse movimento da Lua, no final da tarde, horário de Brasília, quando ela começar a ir para uma oposição a Libra, a Vênus em Libra, que isso vai acontecer amanhã, mas hoje, no final da tarde, horário de Brasília, já vai começar esse movimento. Essa história de perceber o outro e a relação com o outro, as relações, o sócio, o cônjuge, vai começar a ficar mais forte. Final da tarde, horário de Brasília, e amanhã também. Aí o emocional da pessoa, a Lua crescente em Áries, falando do eu, primeira pessoa, vai estar ali, numa conversa franca e direta, frente a frente, com o outro, Libra, que é da própria lunação, e Vênus, que rege Libra, a própria lunação do dia 21/10. E aí, esse embate de tudo isso que está falando agora, que eu estou falando para hoje, que cabe a pessoa querer tomar uma iniciativa ou não, não existe uma obrigação, aqui fala das possibilidades. A astrologia não mostra uma imposição, mostra uma predisposição. Senão não tem um livre-arbítrio. Então, nessa possibilidade, a pessoa pode tomar uma iniciativa com o que eu estou falando com relação a hoje. Com o que eu estou falando com relação a hoje. Então, no final da tarde, horário de Brasília, vai começar essa oposição com Vênus. E aí essa possibilidade dessa discussão com o outro nas relações e nos relacionamentos vai ficar mais forte. Essa possibilidade. Amanhã mais forte ainda. Que amanhã vai ter a conclusão e realmente a oposição dessa Lua crescente em Áries com Vênus em Libra. Então, a Lua crescente em Áries, eu, primeira pessoa, o eu crescendo. E aí vai estar ali, surgindo uma oposição, frente a frente, uma conversa franca, frente a frente, com o outro. Que vai estar falando das relações, dos relacionamentos, do equilíbrio ou não dessas relações, da harmonia ou não dessas relações, da beleza ou não dessas relações, da desarmonia ou não dessas relações e dos valores dessas relações. E a questão dos valores, hoje, amanhã e principalmente amanhã, é muito importante observar, porque a lua cheia que vem aí, no dia 5, quarta-feira, às 10h20 da manhã, vai ser uma lua cheia em Touro, que vai estar falando justamente dos valores, todos os valores. E aí a gente vai falando mais.
Mas hoje e amanhã já é bom preparando, já é bom ir preparando para isso. Entende? Porque hoje já está por conta de cada um desenvolver a ação e essa iniciativa em relação à própria pessoa e ao outro, e amanhã vai ficar mais evidente. E aí, na quarta-feira, horário de Brasília, lá para as 10h20 da manhã, começa a semana da lua cheia em Touro. E aí vai estar falando dos valores, aí nós vamos falar mais. Então já é interessante ir observando isso. Hoje a lua está solta, o emocional e o sentimental está por conta de cada um. Lua crescente em Áries. Áries, ação, iniciativa, pioneirismo, atitude. E também ansiedade. Pode dar uma ansiedade, um estresse, uma impaciência. A pessoa emocionalmente, sentimentalmente, ela fica ansiosa, querendo logo resolver logo alguma coisa que está provocando ansiedade nela. Ela está ansiosa, fica aflita. E aí ela pode ficar apressada, querendo uma resposta logo de alguma coisa. Às vezes ela não está nem entendendo ainda o que é, mas ela quer a resposta. E aí, fazendo um link com a alunação do dia 21/10, que é a alunação em Libra, é do mundo das relações, dos relacionamentos e dos valores dessas relações e dos relacionamentos e dos valores de uma maneira geral, contudo, nas relações e nos relacionamentos também, principalmente, que é o que a alunação do dia 21/10 fala. Então, às vezes, essa ansiedade está por conta disso. Lua crescente em Libra, Lua crescente em Áries, primeira pessoa. Lunação de Libra do dia 21/10, o tu, segunda pessoa, o outro. E às vezes a ansiedade está por aí. Percebe? O estresse. Está querendo uma resposta logo. E aí já é bom entendendo que hoje e amanhã esses assuntos vão ficar muito fortes. E aí na quarta-feira, às 10h20 da manhã, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia no signo de Touro, que vai estar falando justamente dos valores. Aí lua cheia do signo de Touro, da onde? Da alunação de Libra do dia 21/10. Das relações, dos relacionamentos. E vai estar falando dos valores de tudo. Valores de relações, valores de relacionamento, o valor dos valores, o valor do dinheiro. Entende? Essa história aqui dessa lua crescente em Áries, hoje, Áries, eu, primeira pessoa, com relação ao 21/10 da lunação de Libra, está falando muito disso, de eu, primeira pessoa, na relação com os outros. Até que ponto que eu, por exemplo, tenho que me submeter aos valores dos outros, das relações. Da relação com o sócio, com o cônjuge, com o tu, com o outro, esse outro sendo o patrão, esse outro sendo o chefe, esse outro sendo o comandante, esse outro sendo o prefeito, o governador, o presidente. Até que ponto que eu, primeira pessoa, devo me submeter às ordens desse outro que está numa situação de comando, de liderança? Porque essa lua crescente em Áries fala do comando meu, do meu comando comigo mesmo, da minha liderança comigo mesmo. Então, até que ponto que eu tenho que me submeter ao comando do outro, dos valores do outro, se eu não concordar com esses valores dos outros ou do outro? Então, por exemplo, numa obra, na construção de um prédio, o dono da construtora encomendou lá para o arquiteto desenvolver um prédio,
o projeto de um prédio que vai ser construído num lugar que já está cheio de outros prédios. Então, que já está um monte de prédio ali, já está qualidade de vida zero. Vai ter apartamento nesse prédio que vai ser construído que não vai receber a luz do sol, porque tem tanto prédio em volta que vai impedir a luz do sol entrar em algum cômodo, em alguns cômodos, ali nesse apartamento, desse prédio que vai ser construído. Então, se esse arquiteto não concordar, se o engenheiro que vai executar a obra não concordar, se os funcionários desse prédio não concordar em construir um prédio que os cômodos desse apartamento não vão receber luz solar, esse prédio não vai acontecer. A qualidade de vida vai ficar boa para todos. Percebe? Uma vez eu levei um projeto para a prefeitura para que só construíssem um prédio por quarteirão, sendo que nunca um prédio vai estar de frente para o outro. Quer dizer, na esquina de um prédio, de um quarteirão, com a esquina de outro quarteirão, nunca vai ter um prédio frente a frente. Então, se tiver um prédio aqui, no outro quarteirão vai ter que ter um prédio que não vai ficar frente a frente com esse, ele não vai projetar sombra. Então, todos os quarteirões vão ter, no máximo, um prédio de 10 andares, no máximo. E, no máximo, 4 apartamentos por andar, sendo que a distância da porta de um para o outro seria de 4, 6 metros, ali frente a frente. E de lado, 2 metros, 1 metro, no mínimo, a porta. Então, teria muito espaço, e todos com garagem, com espaço legal e tudo mais. Então, além de nenhum prédio estar tampando a visão do outro, impedindo a luz solar de chegar em todos os cômodos do apartamento, ia ter ventilação. O ar ia circular. Percebe? Aí eu fiquei sabendo que esse projeto não chegou na mão do prefeito na época e que foi jogado na lata de lixo. Ele nem viu, ele nem tomou conhecimento. Se alguém falou para ele, ele não quis nem saber. Entende? Porque além disso tudo que eu estou falando, ainda ia continuar tendo verde em todos os quarteirões, para quando viesse a chuva, essa água está ali, ó, indo para o subsolo. Porque uma vez, por exemplo, em São Paulo, faltou chuva. E aí a chuva ficou escassa e faltou água. E lá onde eles puxam a água para grande São Paulo, ou melhor, para São Paulo, a capital, estava menor a quantidade de água, eles iam começar a bombear a água do subsolo. Não adianta. Seca e seca tudo. Porque essa água do subsolo é que garante que a água que está aqui em cima não desapareça de vez. Percebe? Igual uma esponja cheia de água. Garante a esponja ali, ó, a água ali em cima. Essa água ali embaixo. Então tem que garantir chuva, natureza, árvores. Porque árvores fabricam chuvas. Então se o arquiteto, o engenheiro e os funcionários não concordarem com a construção desse prédio, vai garantir qualidade de vida para todo mundo na cidade. Se um comandante da polícia, guarda municipal, civil, militar, do exército, não aceitar o comando de ir ali matar um monte de gente, sobretudo sem condições de defesa, não vai ter chacina, não vai ter genocídio, não vai ter essas guerras. Não, mas por que tem que ir lá fazer isso? Por que tem que entrar ali no bairro e metralhar todo mundo? Ah, lá está cheio de bandido, mas é todo mundo bandido? Como é que vai saber quem é o bandido e quem não é o bandido? De outra, precisa matar o bandido? Por que o bandido é bandido? Por que uma pessoa de repente resolve ficar roubando? Por que uma pessoa de repente resolve
desenvolver bombas para explodir numa cidade, para explodir num cinema, num shopping, num prédio, numa repartição pública? Por que essa pessoa resolve fazer isso? Será que todas são todas têm problemas mentais? Ou alguma coisa no processo de vida dela levou a isso? Essa lua cheia vai estar falando muito dos valores. E hoje essa lunação da lua crescente em Áries, da lunação de Libra, está falando de você, ser dona de você, ser dono de você, na relação com os outros, para que nessa relação com os outros você não perca você. Percebe? Você é você é dona de você é dono de você. Eu fiz uma palestra uma vez para engenheiros e arquitetos, e olha que tinha uma quantidade boa. Quando eu falei dessa história que eu estou falando aqui do prédio, aí algumas moças lá perguntaram para mim assim, elas estavam estudando arquitetura. Falou assim, você é pai de família? Você tem filha? Filho? Eu falei, tenho uma filha. Sim, pois é, nós vamos formar e vamos trabalhar em construtora. Como é que nós não vamos fazer isso aí que você está falando? Porque a gente vai precisar ganhar dinheiro para cuidar da família, cuidar da... Assim, não faça. Porque eles ganham dinheiro através dessas construções. Então, eles vão parar de querer ganhar dinheiro de uma forma gananciosa, destruindo tudo e todos. E vocês vão parar de ganhar dinheiro sendo submisso a coisas que vocês não concordam. Você concorda com o que eu estou falando? Todas concordaram. Aí teve um lá que veio perguntar se eu era engenheiro ou se eu era arquiteto. Eu falei que não. Porque eu estava lá mostrando um produto que eu vendia na época, que era uma matéria ecológica, ecologicamente correta. Então, ele falou assim, da onde você tira essas conclusões, esse entendimento? Eu falei, da vida, de observar a vida. Mas qual que é a sua formação? Eu não tinha me apresentado como astrólogo. Aí eu disse que eu sou astrólogo. Aí essa pessoa vira e fala assim, isso não vale nada. A astrologia não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Não é ciência. Aí eu fiquei olhando para a pessoa falando isso. Todo mundo olhando. Olha, tinha mais de 200 pessoas ali. Aí essa pessoa fala assim, eu sou físico, sou formado em física. Isso é ciência. E eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, essa física que você está estudando é a física rasa. A física, massa, é a física quântica. Quando você for para essa, você vai dar conta de entender sobre a astrologia. E talvez até entender o que eu estou falando aqui. E quando você fala que a astrologia não é ciência, eu vou te dar razão. Você sabe por quê? Ele riu, achou bom, ficou todo feliz. Porque a astrologia não é ciência. A astrologia é muito mais do que ciência. A astrologia é consciência. Que eu falo aqui. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Consciência superior. Isso tem mais de 20 anos, essa história. Então, percebe? É essa história, quer dizer, eu estava ali querendo desenvolver com as pessoas um entendimento maior da vida. Se todo mundo buscar esse entendimento maior da vida, e a partir dela mesma, tipo assim, tá certo construir um prédio, eu ser parte da construção de um prédio, e que essas pessoas vão morar nesses apartamentos que não vai ter qualidade de vida? Tá certo o soldado aceitar a ordem do comandante de matar todo mundo? Num bairro, numa cidade, num país? Tá certo isso? Percebe? Então aqui, nós estamos indo para essa consciência superior, humanidade. Precisamos ir, estamos indo. Se a gente entender que tem que ir, isso vai ser mais rápido. Se não entender, vai acontecer, mas mais devagar. Como já está acontecendo.
Olha a liderança, por exemplo, dos países, olha a liderança da China como é, olha a liderança dos Estados Unidos como é, olha a liderança dos países na Europa como é, do Japão como é, em relação à sociedade. Mas não o que a mídia comprada fala. Pesquise, vai você pesquisar. E aí vê que faz sentido para você o que a mídia paga, fala, sobretudo aqui no Brasil, aqui essa mídia aberta é toda comprada. Rádio, revista, jornal, televisão, internet dessa mídia aberta, tudo comprada. Aí você vai para a mídia dos independentes e veja o que eles falam, mas toma cuidado com isso também, porque eles também não são um santo. E veja o que faz sentido para você. Tenha o seu discernimento em relação à vida. Percebe? Bom, vamos caminhando aí, já tem 20 e tantos minutos aqui, e aí vamos desenvolvendo mais até dar, até quando der, até quando eu puder ficar aqui falando e vocês puderem ficar aqui assistindo, né? Vamos desenvolver bem esse triângulozão aí, ó, bacana. Já está terminando, mas ainda está na força dele. Marte, final de Escorpião, trígono com Júpiter em Câncer, que faz trígono com Saturno e Netuno em Peixes, retrógrados, final de Peixes, que estão ainda fazendo trígono com Marte, final de Escorpião, que tudo isso aí é do emocional, elemento água, do sentimental. Falando, tome atitude para transformar o seu emocional e o seu sentimental profundamente. Marte, Escorpião. Vá, busque conhecimento, sabedoria, abra sua visão em relação às cidades, aos países, ao planeta. Júpiter em Câncer, para ser uma coisa sábia e justa para todos. Desenvolva uma boa estrutura com os valores da alma, do espírito, da espiritualidade e com os valores da alma, do espírito. Saturno e Netuno retrógrado em Peixe, tudo conversando. Vamos buscar isso. Vamos buscar uma vida que todos ganhem, que seja boa para todos. Todos tenham uma casa confortável, condições de estudar, de aprender, de ser feliz, de estar vivendo com segurança, com confiança, com tranquilidade, sem depressão, sem estresse, sem medo. Entende? Sem o ouro valer mais do que a vida, mas a vida ser o grande valor da vida. Muito agradecido pela atenção. Se você quiser saber mais como isso acontece de uma maneira pessoal, tem que fazer o mapa. Busque alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através da astrologia, este conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, fique em paz, valeu, até mais.